Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu vou falar de novo sobre o meu projeto de Machine Learning em busca de ondas gravitacionais primordiais, porque eu gravei o outro vídeo e a tela ficou travada na parte que eu fui explicar o código. Então quem quiser ouvir a parte da física, da explicação física da ideia do projeto, veja o outro vídeo. Aqui eu vou focar então em explicar os notebooks que eu fiz para explorar esses dados e usar dados da radiação cósmica de fundo para tentar prever a existência de ondas primordiais gravitacionais. Tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro notebook aqui é o notebook 0. Ele basicamente faz o pré-processamento de dados, né? Que eu acabo colocando os dados nessa pasta data e os dados iniciais na pasta 01 raw, tá? Então na pasta 01 raw entram os dados e aqui na pasta targets está o target, que na verdade eu só vou usar um deles que está aqui, e o wider estão todos os dados aqui no formato estranho .dat aqui, são dados de simulação, tá bom? E aí a gente explora os dados, então está abrindo aqui a pasta 01 raw, wider, um arquivo só para a gente ver que tipo de dado é esse. Aqui nomeia as colunas com CLE, CLB. Esse arquivo original não tem a marcação das colunas, né? Então a gente faz essa leitura e vai estudando os dados para entender. Depois junta-se os dados. Todos os dados são aqueles arquivos todos ali da pasta 01 raw, a gente junta, depois transpõe eles, porque cada arquivo contém 512 linhas, e essas 512 linhas eu quero que se tornem as colunas, porque eu quero que elas sejam as features, são os CLBs, tem o CLE e o CLB, que são os coeficientes dos harmônicos esféricos da expansão em multipolos do espectro de potências da CMB, como eu expliquei no outro vídeo. Tá bom? Então, esses 512 modos, coeficientes associados aos 512 modos dos harmônicos esféricos, viram colunas. E aí a gente transpõe, separa em dois data frames aqui, um para o E e o outro para o B. Os modos E's a gente não vai usar, a gente vai usar só os modos B's nesse projeto, e acaba incluindo todos os dados e juntando também os targets, né? Associando os targets, tem que fazer uma separação também entre treino e teste, e depois tem várias funções aqui que elas aplicam essa separação entre treino e teste, e depois a gente salva em arquivos diferentes. Por conveniência, como os dados estavam arrumados, foi mais conveniente juntar tudo e depois separar, tanto em E quanto em B, mas nesse projeto a gente vai focar explicitamente só nos modos Bs, tá bom? Então esse é o arquivo, o notebook 0, para processamento de dados. No notebook 1, a gente começa a explorar os dados, exploração básica aqui de remoção de duplicados, para ver se tem duplicados, né? Verificar se tem dados nulos, o tipo de dados, porque às vezes tem dados que são categóricos, então exige um certo tratamento, e também a normalização desses dados, é importante fazer para casos numéricos, tanto para o treino quanto para o teste. Então aqui na segunda parte a gente faz todo esse processo também para os dados de teste, que já foi separado no notebook 0. Esses dados já estavam limpos, de acordo com a Camila Novaes, que me forneceu os dados, professora do INPE, mas é sempre bom checar, né, que de fato isso ocorre. Uma etapa padrão na modelagem, pré-modelagem e modelos de aprendizado de máquina. No notebook 2 é que começa a modelagem, e aqui nessa modelagem foi feita uma rede neural. Aqui são alguns parâmetros para eu salvar algumas etapas para que alguns arquivos para que eu use depois no teste, na explicabilidade, né? Esse njobs aqui é o número de workers da minha rede neural que vai estar funcionando. Coloquei ele igual a 1, porque a minha máquina começou a dar problema, ele começou quando
processamento era em paralelo, ele começou a vazar. Um dos workers começou a parar de funcionar. Então, os resultados, a reproducibilidade da minha rede neural não estava ocorrendo quando o N jobs era diferente de 1, por isso eu deixei igual a 1. Ele é mais lento, mas se eu rodar, toda vez que eu rodar, ele vai dar o mesmo resultado. Nessa modelagem, a gente usou todas as features. Ali nos notebooks anteriores, 2 features foram eliminadas. As 2 primeiras, os primeiros modos, todas as entradas eram iguais a 0. Então elas foram eliminadas, ao invés de 512, a gente ficou com 510. Então a gente lê os dados, né? Os dados de entrada, pega e separa o target das features para os conjuntos de treino, salva aqui as features num arquivo para depois ser usado nos notebooks lá da frente, tanto do teste quanto não do teste, mas da explicabilidade, vai ser necessário. Normaliza os dados, então usa esse min-max scaler aqui, né? Aplica essa normalização nos dados, também salva os dados normalizados para depois, vão ser utilizados. E aqui tem de fato rede de parâmetros que será explorada pelo Halving Random Search, que é esse método aqui, Halving Random Search, CV. Então tem Cross Validation, e aí ele também explora o espaço dos parâmetros, que está aqui, né? Ele também usa um Group K-Fold, esse Group K-Fold aqui, porque os dados são feitos de forma que 10 conjuntos de features, 10 linhas, né, para as features sejam associadas ao mesmo target. O objetivo era simular ruído nos dados, usando dados simulados. Então, preciso usar esse Group K-Fold aqui para evitar vazamento do target, para algumas linhas não caírem, por exemplo, no conjunto de validação e outros no de treino, né? Ou no de teste também, mas aqui no caso de validação e treino. Essa separação foi feita então para tomar esse cuidado. E aqui é o espaço dos hiperparâmetros que serão explorados na rede neural, né? Você tem um modelo que essa função aqui cria, usando os neurônios de entrada como features. Então você tem a primeira camada, são 2 camadas escondidas, né? E a primeira delas vai ser explorada pelo espaço de hiperparâmetros. O Model Learning Rate também, o Batch Size, o Model Dropout Rate e o Epochs. Todos eles são hiperparâmetros da rede neural que serão explorados aqui. Tá bem? E depois também a gente faz uma impressão das métricas, né? O erro quadrático médio, a raiz quadrada, o erro quadrático médio, o valor médio absoluto e o R2, que são métricas clássicas aí de problemas de regressão, né? E aqui alguns gráficos para a gente visualizar o comportamento dos dados de treino, tá bom? Então é isso. Tem a versão em inglês aqui porque eu coloquei esses gráficos também no artigo. Quem tiver interesse de ver os gráficos e os resultados, tem um artigo no meu, vou colocar na descrição no link aqui embaixo, tanto do meu GitHub, lá no GitHub tem um link também, tem um artigo lá que eu escrevi com esses resultados, certo? No Notebook 2.1 foi feita a mesma modelagem, exatamente igual, a única diferença foi seleção de features, que foi feita selecionando as 100 primeiras features, de CL igual a 2 até CL igual a 102. Você usando o domínio de conhecimento técnico, então conversando com especialistas e nos livros de física, sabido que é esperado, na verdade, que os modos abaixo de 100 contenham a maior parte da informação para os dados das ondas gravitacionais. Então, a maior parte do sinal associado às ondas gravitacionais estarão nesses 100 primeiros modos, em torno desses 100 primeiros modos. Então, a gente usou esse conhecimento teórico para fazer a seleção de features e fez a modelagem. De fato, esse foi o modelo que, de longe, foi o melhor modelo que a gente obteve. No caso 3, no Notebook 3,
A modelagem é um pouquinho diferente, quase tudo parecido, mas houve uma criação de feature. Então teve uma feature de média ponderada dos CLs, que foi sugestão da Camila Novaes, que é especialista no assunto. Ficou entre uma das 150 features mais importantes, mas ainda assim não foi tão relevante para o nosso caso. Mas a gente criou essa feature e também fez um método de seleção de features usando esse método Select K-Best, que é um método estatístico que usa esse F-regression aqui para selecionar. Foi escolhido também 100 features, né, para esse caso, para a gente comparar com aquelas 100 features de domínio teórico. Foi interessante porque foi parecido, né, as features também, ele selecionou quase no mesmo intervalo de features. Acho que a máxima foi 114, o módulo 114 e no outro foi 102, mas o resultado foi pior aqui, foi pior usando essa seleção de features estatística. No Notebook 4 a gente usou também, a única diferença foi a seleção de features, a engenharia de features foi feita também, a mesma feature foi criada e a seleção de features foi feita usando o modelo laço. Esse modelo laço, ele é um modelo de regressão linear que pune os coeficientes das features menos importantes. E aí existe um threshold aqui, um limiar que você pode escolher, e no fundo ele acabou selecionando 347 features, mas isso também confundiu o modelo, né? Esse modelo também não ficou bom. No Notebook 5 é a inferência, então você tem que pré-processar os dados de teste, assim como foi feito nos dados de treino, né? Esse pré-processamento é feito, todo igual, e aí depois, aqui eu consegui rodar, porque foi mais rápido, deixei aqui rodadinho, a gente consegue ver algumas coisas, tem um modelo com todas as features, então é inferência para ele, tem os gráficos aqui também, as métricas, né? Você vê que deu 0,96, o ajuste para todas as features. O gráfico no treino foi bem parecido com isso aqui também, a distribuição de erros, né? A visualização com gráfico de barras e erros aqui também. Depois de agrupar aquelas 10 visualizações, fazer a média e calcular o desvio padrão. O desvio padrão foi usado como a barra de erro aqui, no caso, né? Então você vê que ele não é tão bom, esse modelo, né? Já para o caso, usando o modo Select K-Best, ele ficou um pouco melhor, né? Você vê que o R2 já dá um 0,97, você vê o fit aqui já fica bem melhor, um pouco ruim aqui no final dessa cauda, né? E que mais? A distribuição de erros e a visualização com barra de erros usando a média e os desvios padrão. Não foi tão ruim esse modelo, você vê aqui a distribuição desse resíduo padronizado, ficou razoavelmente boa. Esse foi o segundo melhor modelo. E depois, aqui acho que o terceiro é aquela seleção de features usando um modelo laço, 0,9749. Ele também erra bastante aqui, principalmente na cauda inferior, mas também na superior. Quanto mais features a gente põe, não necessariamente melhora o modelo, né? Todos os gráficos aqui indicam. E aí a gente vai ter o nosso modelo ganhador, que é o que tem 100 features. E as 100 features deu 0,9906, foi muito bom. Você veja que o fit ficou bem, essa região aqui um pouco mais baixa ficou um pouco mais confusa, mas ainda assim a distribuição de erro está bem mais controlada e aqui o fit ficou bem melhor do que os outros modelos, né? Basicamente é isso. No Notebook 6 foi o último notebook, que é onde eu trouxe coisa nova para a área, que é a explicabilidade desses modelos, né, de caixa preta, por exemplo, a rede neural. É difícil entender, explicar, né, o impacto das features, o que ela está fazendo, como que ela está sendo usada para inferir, para ajudar na inferência dos resultados do resultado final, né, do target que você quer prever. Então, por exemplo, aqui a gente vê que ficou ali os modos intermediários, né? CL, acho que o máximo que foi esse 82 aqui, o CL2 aparece. Então, de fato, como mesmo aqui eu estou usando
para todas as features, o modelo com todas as features. Até para o modelo com todas as features, só as features ali abaixo de 100, né, L igual a 100, esses CLs aqui, né, abaixo de 100 é que entraram como mais importantes, e as outras só confundiram o modelo. E o modelo de SHAP, o impacto aqui, quanto maior o valor do SHAP, né, no eixo X, e implica que ele pode ter ajudado o modelo a ficar empurrar mais a predição para cima, né? No caso, por exemplo, high, aqui do lado, né? O valor da feature. O valor da feature são as cores. Esses pontinhos é uma observação, né? Uma linha ali daquela dada coluna. Para valores altos, por exemplo, de CL82, né? Ele ajuda a empurrar nessa observação específica aqui da pontinha vermelha aqui, essa observação específica com valor alto ajudou a empurrar o valor do target para cima. Então, você vê que é praticamente linear o comportamento olhando para esse gráfico, né? Na região intermediária existe uma parte meio de confusão aqui, mas no geral valores altos da feature tendem a empurrar o valor do target para cima, e valores baixos, azul aqui, da feature tende a empurrar o valor do SHAP e do target para baixo, né? Aí tem esse gráfico de force plot aqui, que também aí você consegue ver com relação ao valor médio predito das features, o quanto cada feature ajudou para aquela observação, ou seja, para aquela linha do data frame, né? Para aquele valor de target, quanto cada feature ajudou a empurrar para cima ou para baixo do valor médio, né? Então, você pode tirar alguns insights interessantes, pensar um pouco sobre esse gráfico também. E o último gráfico aqui é esse deixa eu colocar 70 aqui, que acho que vai ficar melhor. Será que eu consigo rodar? Aí você consegue ver a dispersão aqui também dos valores de SHAP individual para cada feature, né? Como que o valor de SHAP se distribui para cada observação. Também dá para pensar um pouco e extrair resultados. Eu consegui fazer isso eu fiz isso para todos os modelos, né? E discuti bastante física com a Camila Novaes. Foi bem bacana, bem interessante. E basicamente é isso, para quem estava curioso para ver o que foi feito na modelagem. Como esse vídeo não é o vídeo oficial entregue para o Instituto HBR, ele pôde ficar um pouquinho mais longo, né? Mas é isso. Se tiverem dúvidas, alguma coisa, quiserem conversar um dia, manda mensagem aqui embaixo, a gente conversa, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.